Olá, revolucionárias! Olá, revolucionários! Eu sou Priscila Estela e mais uma vez estou aqui com vocês nessa terça-feira e chegou o momento de eu contar um pouquinho da minha história com o direito. Então, eu preciso que você se inscreva aqui no nosso canal, curta nosso vídeo, comente e compartilhe. Quem sabe você ou alguém que você conhece se identifica com a minha trajetória. Vamos revolucionar o direito? Então, vamos lá. Bom, eu entrei para a faculdade de Direito aos 17 anos, lá em 2003. Pois é, e me formei em 2008, então já tem quase 13 anos de carreira, né? Na carreira jurídica. E quando eu entrei na faculdade de Direito, na verdade eu queria fazer psicologia. Eu achava que eu precisava fazer psicologia, mas não tinha na minha cidade. E de repente abriu o curso de Direito numa faculdade particular. Eu morava com a minha mãe e o sonho da vida dela era fazer Direito. Aí ela falou, vamos fazer? Vamos fazer. E eu entrei aos 17 anos na faculdade de Direito sem saber muito o que era o Direito, sem saber até o que era Psicologia, porque na minha época, não sei se na de vocês, a gente sabia um pouquinho sobre faculdades com guia do estudante, fazendo um teste ou outro vocacional disponível na internet ou nesse material, entendeu? Nem acesso a testes vocacionais com psicólogos era muito fácil. E aí eu entrei na faculdade de Direito, eu era uma das mais novas da minha turma, então como era a primeira turma de Direito na cidade, muitas pessoas, muitos colegas meus eram como a minha mãe, pessoas que já tinham uma outra formação acadêmica, uma outra profissão, mas que tinham o sonho de fazer Direito. Então, abriu o curso, muitos se inscreveram e começaram a cursar com a gente. E acho que uns 30% da turma eram mais jovens, né, que ainda não tinham uma carreira, e eu acho que eu era a mais nova da turma. E lá comecei a entender um pouquinho o que era o direito, como lidar com ele, quais eram as carreiras jurídicas, de modo muito superficial. E uma das coisas que eu faço hoje, quando eu entro em sala de aula com os meus alunos, é justamente perguntar para eles por qual motivo eles estão cursando a faculdade de Direito, né? Porque talvez se eu tivesse essa noção lá atrás, teria sido um pouco mais fácil a minha trajetória. Mas enfim, eu estudava à noite, aos 17 anos, e trabalhava durante o dia numa empresa de transporte, uma transportadora. Então eu não fiz estágio durante o período todo da faculdade. E eu lembro bem que um momento que me marcou muito, que eu sempre conto para meus alunos, foi que nós promovemos algumas palestras para arrecadar dinheiro para baile de formatura. E uma delas a gente contratou o professor Rogério Greco. E ele estava no palco falando de direito penal. E ele falava assim que a gente não tinha que ser meros operadores do direito. Nós deveríamos ser transformadores do direito. E eu falei para uma colega minha, um dia eu quero fazer o que esse cara faz. Tá num palco, falando com as pessoas, motivando as pessoas, para que elas transformem realidades. Mas ficou naquela, né? Mamãe, papai, servidores públicos, então você já sai da graduação pensando, vou advogar, não, vou fazer concurso público. E aí tinha aquelas limitações de exercício de atividade. E aí eu saí, concluí a faculdade, fiz o exame de ordem e passei no exame de ordem. E imediatamente tinha me inscrito, né, para alguns cargos comissionados e fui chamada para ocupar um cargo comissionado de assessoria no Tribunal de Justiça. Lá eu trabalhava com uma juíza mulher, na comarca a maioria dos servidores eram mulheres, a promotora de justiça era mulher, e na época da faculdade eu pensava, se eu for fazer um concurso público, eu quero fazer para o Ministério Público, que é combativo, tem uma função social maravilhosa e tal. E aí, trabalhando no judiciário, eu comecei a ver as dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos, pelas pessoas que buscavam o judiciário, pela promotora, pela juíza. E naquela época eu falei, não, vou fazer concurso para magistratura federal, que é matéria mais especializada, as dificuldades são menores, né? Enfim. E fui mudando a minha ideia de que, eu não vou ser mais promotora, porque o promotor, ele depende da decisão de um juiz para fazer valer tudo aquilo que ele está combatendo e lutando. Então, às vezes, eu achava muito injusto, né? E já lá naquela época, eu trabalhando com maioria mulheres, eu via a diferença e a dificuldade, inclusive, por serem mulheres, as autoridades serem mulheres,
né? Os julgamentos sociais, tudo mais, da categoria e tudo mais. Depois, vou estudar para concurso, vou embora para São Paulo. Fui embora para São Paulo, estudar para concurso público. E lá vieram as dúvidas. Faz concurso aqui, faz concurso lá, faz para todo lado, estuda muito. E o estresse. Não fui trabalhando a minha questão emocional. A gente sabe hoje que a gente precisa ter inteligência emocional para lidar com tudo na nossa vida. Imagina um concurso público. E chegou num momento que eu falei assim, não sei se é isso que eu quero. Fiquei 2 anos estudando, tentando, enfim. Voltei para o Mato Grosso, né? E aí consegui ocupar um cargo de assessoria no Ministério Público. Falei, nossa, que legal a instituição e o cargo que eu lá na época da faculdade queria trabalhar na instituição, vou trabalhar no Ministério Público. Uma chefe, mulher, também maravilhosa, a maioria dos servidores. Aí era um pouco o contrário. No Ministério Público a maioria eram homens, né? Mas mesmo assim, eu comecei e reafirmei aquela percepção que eu tive de quando eu trabalhei no judiciário, né? Mulheres com mais dificuldade também sempre tinham um entrave, alguma coisa, e ali eu trabalhava demais, eu me dedicava muito. Aí eu comecei a perceber que eu não estava fazendo diferença ali, entendeu? Eu não estava conseguindo fazer aquela diferença que eu ouvi lá na época da faculdade de transformar o direito, de transformar a vida das pessoas. Foi quando eu decidi advogar. Falei, bom, se ocupando cargos públicos de assessoria, eu não consigo fazer isso apenas pelo salário. Se de repente eu ocupar um cargo público de autoridade, eu vou ter um monte de limitações na minha vida e tudo mais, então eu vou advogar, porque fiz a faculdade de Direito para advogar. E nesse meio tempo, em todos esses cargos que eu ocupei, eu dava aula. Mas era uma coisa que a professora Anne falou no vídeo anterior dela, que era assim, o dar aula era uma atividade a mais. Era muito gratificante, me dedicava muito, mas eu não me percebia como docente, como professora de direito, ou como diz a professora Anne, educadora em direitos, né? E aí resolvi advogar. Enfim, advoguei, montei um escritório bonito, as pessoas me conheciam, comecei a me aprofundar e me especializar em mediação de conflitos, que era uma novidade. Lá desde São Paulo eu estudava sobre isso, desde 2012. Comecei a ser reconhecida por outros advogados lá na comarca onde eu atuava, que era Sinop, como uma advogada que entendia muito sobre mediação de conflitos. Mas, vez ou outra, eu tinha um problema com uma autoridade, com um colega, por ser mulher. E eu comecei a perceber isso, as dificuldades que nós mulheres enfrentamos. De lá vim para Cuiabá para buscar outras coisas, eu sempre gostei muito de aprender. E aí eu fui identificando que dando aula, eu aprendia. Porque todas as vezes que eu tinha que preparar aula para os meus alunos, eu tinha que rever conteúdos e conceitos que eu tinha visto lá na faculdade. E todas as vezes que eu estava com eles e falava para eles, eu absorvia esse conhecimento também. E uma coisa que eu sempre me classifiquei, me qualifiquei nessa vida foi como uma pessoa aprendedora. Gostava de aprender. E vim para Cuiabá para ocupar um cargo comissionado no Ministério Público também. E continuei com essa percepção de que eu estava fazendo pouco. Com relação à observação ao escritório de advocacia, quebrei, fali, foi uma escolha que não deu certo, né? A gente tem esses momentos, inclusive de aprendizado na nossa vida. E aí vim procurar Cuiabá, ocupando um cargo no Ministério Público novamente, e continuei com essa percepção de que ali eu estava para me restabelecer financeiramente, ia lá, cumpria o meu horário, fazia a minha função, minha atividade da melhor forma possível, mas eu sempre queria mais. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer alguns cursos de autoconhecimento, aí fiz uma formação em coaching e falei, ainda não é isso. Saí do Ministério Público, fui atuar como coach, como advogada e na advocacia, atuando nas comissões da OAB, eu sempre fazia palestras, né, em faculdades aqui em Cuiabá, em universidades aqui em Cuiabá, para falar da mediação de conflitos e tal. E em uma dessas, eu fui convidada para fazer uma aula teste numa faculdade. E nessa aula teste eu fui aprovada e comecei a dar aula.
E aí eu, de fato, me reconheci, naquele momento, como uma educadora. Eu falei, gente, mas é isso aqui. Se eu quero transformar o direito e se eu quero transformar realidades, a melhor forma é em sala de aula. É mostrando para os meus alunos a minha trajetória, trazendo para eles ferramentas que fizeram muita falta para mim durante toda a minha carreira, entendeu? Ensinando outras habilidades e competências, falando onde eu errei, onde eu acertei, nos cargos que eu ocupei, minha experiência e trazendo para eles o direito puro, a filosofia, a história, a sociologia, aquele olhar apaixonado pelo direito. E aí, em sala de aula, eu me redescobri no direito. Eu falei, se tem um lugar que eu posso ajudar as pessoas a transformar o direito e a transformar a sua realidade, a realidade da sua comunidade, é em sala de aula. E isso foi me dando tanto prazer. No período de pandemia do ano passado, a gente superou muitos desafios, tanto os alunos como os professores, né? A gente não estava preparado para as tecnologias. E apesar de eu ser sempre muito muito comunicativa, ter uma inteligência social muito tranquila, conseguir transitar e conversar em vários ambientes, eu sou uma pessoa introspectiva. Eu gosto de ficar no meu espaço. Então eu me vi tendo que virar a gente brinca, né, uma classroom influencer, né? Uma professora digital, uma professora remota, tendo que entender os desafios que os meus alunos estavam superando, ter que ter muita empatia com eles, vendo as dificuldades dele, melhorando a minha comunicação com eles, mas não perdendo a minha autenticidade. Também fazendo com que eles observassem que os professores, a faculdade, os outros funcionários, estava todo mundo passando pela mesma situação, entendeu? E aí, nesse ano, o início do ano, né, a gente sabe como está a situação do ensino do Brasil, tanto o básico, o fundamental, como o superior, né? Muitos professores saíram, né, foram desligados das faculdades por uma questão de custo. E eu pensando muito nos meus alunos, naquilo que a gente enfrentou e na minha real necessidade de continuar aprendendo aqui com vocês, que me veio a ideia de encontrar outros professores, outras pessoas que, como eu, gostam de aprender ensinando. E nós nos unimos, né? Eu, professora Camila Mendes, professor Adriano Félix, professora Anne Adele, professor Fernando Pérez, e firmamos e fundamos esse canal com o objetivo exclusivo de ajudar os nossos alunos e outros alunos de direito, ajudar profissionais das carreiras jurídicas e também pessoas de fora que têm alguma curiosidade sobre esse universo jurídico, a obter um conhecimento e um conteúdo simplificado, descomplicado, né? Ou, como diz a professora Anne, desnutelizado, sobre o que a gente passa, sobre empreendedorismo, sobre habilidades e competências, sobre a educação. Olha o doguinho Dylan participando, que ele sempre participou das aulas, ele está participando do vídeo também. Sobre novos nichos como o direito digital, sobre um novo olhar para o direito empresarial. E foi assim que surgiu o canal Revolução Jurídica, entendeu? E nessa jornada, nessa expectativa, nesse nosso desejo de continuar aprendendo com todos vocês, não perdendo a nossa autenticidade, não perdendo a nossa perspectiva do que nós somos, do que nós fazemos, por que nós fazemos o que fazemos e o que nós queremos contribuir com isso. Então, eu sou Priscila Estela, sou advogada e professora universitária há quase 13 anos, faço em agosto de 2021, 13 anos. Transitei por vários cargos e vários órgãos políticos. Sou coach também, hoje sou locutora e apresentadora e coordenadora de uma rádio comunitária. E eu faço o que eu faço porque eu acredito que as pessoas precisam conhecer umas às outras, precisam ter conteúdo de qualidade, precisam se conectar com as histórias umas das outras. E quem sabe isso vai gerar uma transformação. Se uma pessoa assistir esse vídeo
e se conectar com a minha história e começar a nos seguir e gostar do que a gente está fazendo, para mim, nossa finalidade, o nosso canal já tem resultado positivo, entendeu? Porque é isso, eu acho que a gente precisa contribuir onde a gente está, com o meio que a gente vive, sendo autênticos, empáticos, nos desafiando, suando um pouquinho na hora de vir aqui gravar os vídeos, porque a gente não está muito acostumado, gaguejando, fazendo roteirinhos, porque professor é isso, professor é metódico, gosta de começar a aula, ter início, meio e fim, mas está aqui sempre com vocês e compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento e aprendendo ao compartilhar com vocês. Então é isso, essa é a minha história com o direito, ela ainda continua, o direito é lindo, é maravilhoso. Hoje eu uso ele muito mais para aprender e ensinar do que para litigar e tá aqui com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem se inscrito e continuarem se inscrevendo e curtindo nossos vídeos e seguindo o nosso canal. E é isso, a gente deu uma mudadinha, vai dar uma mudadinha na frequência dos vídeos para que a gente consiga atender vocês cada vez melhor. Desejo a todos uma excelente semana, um beijão. E não esqueça, curte aqui, clica, comente, compartilhe. Faça com que esse conteúdo chegue para o maior número de pessoas, tá? Porque a nossa intenção é única e exclusiva de contribuir com o universo, não só jurídico, mas todas aquelas pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais, de uma forma democrática, descomplicada, e eu acredito que a gente já está chegando lá. Um grande beijo, uma excelente semana e até o nosso próximo vídeo.